Eminência, muito grata por esta entrevista, neste momento tão importante. 2 anos depois, a imagem do Senhor Santo Cristo é devolvida ao povo, sai à rua em Ponta Delgada. O que é que isto significa em termos de leitura dos sinais dos tempos? Sem dúvida que a pandemia representou uma grande prova que não podemos viver apenas em chave negativa, como uma interrupção, uma suspensão, um momento de crise. É também, ao mesmo tempo, uma oportunidade. E onde se vê que é uma oportunidade é na força dos reencontros. E, sem dúvida, o Santo Cristo saindo à rua é um grande reencontro com os fiéis, com o povo de Deus, com todos os corações sedentos que vivem à procura de significado. E este reencontro não é apenas um reencontro com o passado, é também um reencontro com Cristo hoje, com Cristo em 2022, com Cristo agora, na vida de cada um e na vida do mundo. E um encontro que marca o futuro, que nos faz olhar para o futuro de outra forma. Por isso, não é simplesmente um regresso, mas é verdadeiramente um reencontro. Porque também a pandemia nos sensibilizou para dimensões da vida, da cultura, da nossa humanidade, das nossas sociedades, que nos tornam certamente mais responsáveis pela vida comum. O que é que move estas pessoas? Falou há pouco na busca do sentido. É essa a prioridade ou é de facto o desespero e a desesperança que nos faz ter uma outra relação com o transcendente? Porque depois nós olhamos para a igreja, para os bancos das igrejas, para a prática dominical, por exemplo, parece que estamos a falar de 2 igrejas diferentes. O que move o coração do homem é sempre a esperança. É sempre a esperança. Mesmo se aquilo que serve de móvel, de motivo imediato, é um sofrimento, uma doença, uma crise, uma contrariedade, a sede fundamental do coração do homem é a esperança. E essa esperança, só Deus é a resposta. No fundo de uma vida, penso na nossa vida de adultos, nós percebemos que o homem não é solução para si mesmo e que a nossa vida não se resolve apenas individualmente. Certamente a nossa liberdade é importantíssima, certamente cada um de nós pode fazer muito e pode fazer mais, mas a resposta, o homem continua a ser um enigma e a resposta é aquela que Deus dá. São razões de infinito, é uma esperança num poder, em alguém maior do que nós, é essa capacidade, esse desejo de sentir uma compaixão, sentir uma ternura, sentir um amor que só Deus pode dar. No fundo, aquilo que move mais explicitamente ou mais anonimamente o coração do homem, que nós vemos, por exemplo, num grande acontecimento de piedade popular, como é a festa do Senhor Santo Cristo. O que é que um santuário oferece que uma igreja normal não oferece? Porque quando olhamos, e eu insisto nesta parte da pergunta, também para depois continuarmos a nossa conversa, porque nós vemos muita gente na rua para um momento circunstanciado, para um momento casuístico, que tem profundo significado, não é isso que está em causa, mas para um momento concreto. Vemos isto aqui, vemos isto em Fátima, vemos isto nas festas de evocação dos padroeiros, nas grandes comunidades, nas grandes romarias. O que é que tem de especial? O que é que têm de especial estes lugares, de forma a congregar e a convergir tantas pessoas que depois, no dia-a-dia, vivem de uma forma muito mais individual, digamos assim, esta relação com o transcendente? Eu penso que são 3 coisas fundamentais. Uma tem a ver com a própria arquitetura dos santuários, que não têm porta.
mesmo tendo portas, não têm portas. No sentido de que são experiências muito mais abertas, de certa forma também mais anónimas, menos comprometidas do ponto de vista da relação. Mas permite hoje aos buscadores de Deus e àqueles que no fundo têm uma experiência de igreja mais casual, mais pontual, permite uma integração mais rápida. Permite sentirem-se dentro de alguma coisa. E o facto de ser uma experiência aberta é muito importante. Depois é uma experiência mais direta. É a experiência de cada um, no meio de uma multidão, de uma assembleia, diretamente com a imagem que personifica, digamos, o próprio Cristo. E essa experiência da possibilidade de uma relação imediata, direta, sem demasiadas mediações, é alguma coisa que facilita o encontro. É facilitadora, pelo menos a um primeiro nível do encontro. E depois, o terceiro ponto é que oferece uma imersão no interior de uma comunidade que nós podemos dizer é muito pontual, porque é uma vez por ano, ou 2 ou 3 vezes. Não é verdadeiramente uma comunidade que faz um caminho catecumenal, mistagógico, mas a comunidade que se reúne num santuário não deixa de ser uma comunidade. E o coração do indivíduo tem um desejo de estar com outros e de se nutrir do testemunho, da fé dos outros, sentir que está juntos, sem que, digamos, a comunidade acabe por ter demasiadas implicações. Eu penso que estas três dimensões, a dimensão das portas abertas, a dimensão de uma relação mais direta e a dimensão de uma imersão numa experiência comunitária, são coisas que nos devem fazer pensar também em relação às paróquias tradicionais. Porque as paróquias estão em mudança, estão em transformação, e é preciso que as paróquias integrem também dimensões que hoje são típicas do santuário. Porquê é que os santuários atraem tanta gente e as nossas paróquias tendem a uma desertificação? Eu penso que tem de haver uma reflexão importante. É claro, são modalidades diferentes. Possivelmente um santuário é mais predisposto a ser um primeiro anúncio ou a ser um lugar de reencontro, onde tantos vêm para dar uma segunda oportunidade à Igreja e a um percurso de fé. E esse reencontro tem uma dimensão emocional que também é muito importante, porque as pessoas têm de ser tocadas e muitas vezes na paróquia o peso da administração, o peso de uma certa burocracia paroquial, o peso das mediações muito cristalizadas acabam por afugentar as pessoas que buscam, as pessoas que procuram, porque vêm em busca de uma relação direta, fazer uma experiência de acolhimento, de imersão, e muitas vezes é a frieza de uma máquina a experiência que lhes é proposta. Havendo este potencial tão importante e tão promissor do ponto de vista da evangelização a partir dos santuários e a partir também da própria religiosidade popular, pergunto-lhe porque é que em certos setores da Igreja ainda verificamos alguma resistência a esta expressão da fé do povo. Eu penso que hoje há um outro olhar em relação aos santuários e um certo preconceito que existiu em certas épocas hoje se desfaz, porque se percebe
que os santuários são uma fronteira importante para a Igreja, é a primeira linha de acolhimento. Hoje os grandes santuários são hospitais de campanha, para usar uma metáfora do Papa Francisco. São estes lugares de acolhimento, lugares de escuta, lugares de cura, lugares onde um primeiro anúncio é colocado, mas as pessoas sentem também de uma forma emotiva, porque a nossa fé tem de sair de uma estação demasiado racional que a caracterizou. As pessoas sentem também de uma forma emotiva que a fé é abraço, a fé é tocar as feridas, a fé é essa capacidade de fazer um caminho com a nossa humanidade, na sua vulnerabilidade, na sua sede, no seu desejo mais vivo. E penso que hoje se entende que o santuário não é um resquício do passado, de uma fé a ser ultrapassada, mas é um lugar de futuro. Hoje os santuários são, para a Igreja, laboratórios de futuro, porque nos dizem tanta coisa, nos permitem ver, talvez com maior clareza, caminhos que depois devem ser aplicados, traduzidos, certamente redimensionados, adaptados, mas que potenciam, trazem uma vitalidade nova também à rede paroquial e a outras redes de presença da Igreja no mundo. Nós temos estes dias de festa em São Miguel, com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Há, de facto, a tal sede que se expressa depois no volume de pessoas que inunda as ruas para esse encontro imediato, primeiro com uma imagem, mas depois, na verdade, aquilo que ela significa é o encontro com o transcendente. Nós estamos a viver um momento muito difícil na Europa, com uma guerra que se calhar era impensável. Saímos de uma pandemia. Da leitura que faz deste tempo, que sinais de esperança é que recolhe neles e que imagem lhe traz em termos de desafios que possam colocar-se neste momento a nós, humanidade, e a nós, cristãos em particular? Eu penso que é muito importante termos a consciência de que o cristianismo não é natural. Quando nós éramos uma realidade maioritária, sociologicamente implantada, quando a tradição católica e cristã informava, podemos dizer, ainda que superficialmente, mas informava a sociedade nas suas práticas, nas suas ritualidades, criou-se um bocado a ilusão de que a religião acontecia quase naturalmente. Ora, não se é naturalmente cristãos. Nós não nascemos cristãos. Escolhemos ser cristãos. Tornamo-nos cristãos. Então o cristianismo é uma proposta. E eu penso que este tempo, com todas as suas dificuldades, é um tempo de grande transformação do mundo, de grande revisão das nossas ideias acerca da realidade do mundo. Porque o homem vivia um certo sentido de omnipotência, de invulnerabilidade, e a pandemia mostrou-nos que nós somos sociedades muito frágeis, de todos os pontos de vista. Nós tínhamos uma fé cega na ciência, achávamos que estávamos protegidos contra tudo e, de repente, tivemos de aprender coisas essenciais, tivemos de mudar as nossas práticas de sociabilidade. As nossas sociedades, de um dia para o outro, acordaram mais frágeis. E quando nós ouvimos os homens de ciência, eles dizem: isso será o futuro. No futuro, as nossas sociedades aumentarão a sua vulnerabilidade. Então, a pandemia é uma espécie de ensaio no futuro. E a guerra, a conflitualidade da guerra, também mostra como a paz não é um valor adquirido.
Digamos, nós que já estamos longe em termos epocais, não assim tanto longe, mas pensamos no percurso de uma geração, não temos memória de uma guerra mundial, mas e não podemos pensar que a paz é alguma coisa feita. Não, nós temos de construir, temos de fazer, temos de tomar escolhas, temos de nos envolver. Então, este período da história, na sua exigência, é um período de grande turbulência, de grande incerteza, mas é um período que nos fala claro. Ao menos este período tem, para a Igreja e para o mundo, a vantagem de falar claro e dizer: não há automatismos, é preciso construir, tomar opções na liberdade. Por exemplo, a paz. A paz é uma tarefa de cada dia. Nós não podemos pensar que a paz de ontem é uma garantia para a paz de amanhã. Não, nós temos de construir continuamente uma cultura de corações desarmados, uma cultura de respeito, de justiça social, uma cultura onde os grandes valores humanos da pessoa humana estejam verdadeiramente no centro, para poder ser uma cultura de paz. E, ao mesmo tempo, em relação à Igreja, eu vejo este tempo, que é um tempo exigente, árduo, porque se olharmos para as estatísticas, se olharmos para os números, é como um banho de água gelada. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência de realismo, para dizermos, nós temos de apresentar o cristianismo como uma proposta, e uma proposta ao mundo, nós temos de ajudar a fazer as escolhas, nós temos sempre de começar de novo. Não se trata de converter toda a gente, mas sim mostrar as virtudes desta proposta. Há lugar para o Deus cristão na vida das pessoas, na Europa em particular, mas no mundo inteiro. Nós temos de olhar para este momento do catolicismo da Europa não como um momento de crepúsculo, mas como um momento de renascimento. E aí a Igreja tem de investir. Eu penso que os cristãos têm de fazer a proposta cristã, talvez noutra linguagem, talvez com maior intensidade de testemunho, talvez com maior autenticidade, mas essa proposta tem de ser feita. Este não é o tempo para, digamos, arrumar o cristianismo numa gaveta, mas pelo contrário, este é o tempo de semear. Este é o tempo do fermento. Este é o tempo de ser luz no mundo. E de olhar para a evangelização verdadeiramente como uma tarefa de todos. O Santo Padre insiste muito nisso, e esta experiência sinodal é sem dúvida uma experiência ampla de compromisso. Todos na Igreja, todos os batizados, são protagonistas do processo de evangelização. Todos damos corpo ao sonho missionário de chegar a todos. E este ascender de uma ampla consciência eclesial, de uma consciência sinodal, é alguma coisa que certamente terá o seu impacto. Infelizmente, o tempo vai fugindo e nós estamos já a beirar do final desta conversa. Voltamos ao princípio e voltamos a esta festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O Sr. Cardeal, ao que sei, tem alguma familiaridade com esta festa desde muito cedo. Embora seja a primeira vez que participa nela efetivamente, eu diria, utilizando as suas palavras numa conferência de imprensa, enfim, depois de uma audiência com o Presidente do Governo, onde se assumiu como um romeiro também desta grande peregrinação ao Senhor Santo Cristo. Quer-nos explicar um bocadinho desta sua ligação aos Açores, não só pela proximidade geográfica, mas também pela fé? Eu provenho de uma família de gente do mar, e os madeirenses, os pescadores madeirenses do atum,
fazem uma imigração sazonal aqui nos Açores, e muitos, quando voltam à Madeira, às suas famílias, levam uma recordação, e uma recordação muito habitual é um oratório do Senhor Santo Cristo. De maneira que também o meu pai fez esse percurso, e desde pequeno me habituei a ver em casa e à devoção da minha família em relação ao oratório, à imagem do Senhor Santo Cristo levada pelo meu pai. De maneira que, de facto, é a primeira vez que participo na festa, mas há muitos anos que esta ligação afetiva com o santuário, com a imagem, com esta devoção, está muito, muito presente em mim. E a imagem dos romeiros, que ontem, por exemplo, via em vários lados da ilha, à tarde, começarem a caminhar durante horas para chegar à noite aqui ao Campo Santo e à Igreja de São José e aqui ao Convento da Esperança. É para mim, de facto, uma imagem extraordinária, e a imagem do peregrino. Sente-se nos pés dele. Eu sinto-me um peregrino do Senhor Santo Cristo, e penso que, como bispo e cardeal, a minha missão antes de tudo, também é atirar para ele o meu coração, atirar para ele as intenções da Igreja desta hora, as intenções desta diocese, que está também na expectativa do bispo novo que virá, e será certamente uma hora de esperança, mas trazer até o coração do Senhor Santo Cristo, trazer as intenções, os sofrimentos desta hora, porque para falar aos homens de Cristo é preciso falar a Cristo dos homens, daquilo que é vida e são os sofrimentos e as esperanças desta hora do mundo. Esta imagem é uma imagem lindíssima, e uma imagem que até sem a sua coroa, sem o resplendor, sem as joias que o adornam, se calhar ainda porventura é mais impactante. O que é que ela lhe diz a si pessoalmente, Sr. Cardeal? Eu concordo com isso que diz, porque esta é a imagem da nudez. Por detrás da coroa de ouro, do manto, das joias, é um Cristo nu, é um Cristo despido. Isto é um Cristo que toca a nossa humanidade nua, a nossa humanidade na sua fragilidade extrema. É um Cristo de carne, que toca a carnalidade humana, nessa mistura de sonho, desejo e também de lágrimas, também de cinza. É um Cristo encarnado na nossa humanidade. E é importante olhar para a pele de Cristo, para a carne de Cristo. Porque aquela carne sofrida, aquela carne torturada, é o ícone da nossa esperança. A carta aos Hebreus diz, de facto, que Cristo é o sumo sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote que pode representar os homens porque os leva tatuados na sua própria carne. E o Santo Cristo é isto, é a beleza desta imagem. Claro, toda a ornamentação significa uma fé acumulada ao longo dos séculos, mas o olhar do peregrino individua a carne, a nudez de Cristo, que fala mais do que 1000 palavras, desta capacidade de Cristo ser solidário com toda a pessoa humana. Será esta falta de nudez que nos tem faltado no anúncio do Evangelho para o tornar tão apelativo e mais atrativo para a humanidade inteira? É sempre fundamental partir de Cristo. Nós falamos demasiado
muitas vezes da igreja, das coisas da igreja, à volta disto, à volta daquilo. Precisamos repartir de Cristo e repartir deste homem, Filho de Deus, que é a medida e o critério para entender, para compreender a pessoa humana. Cristo é universal. Cristo é a figura da humanidade. E nesse sentido, é dele que devemos partir para uma evangelização do presente e do futuro. Depois deste banho de multidão, nós que tivemos 2 anos privados de contacto físico com as pessoas, o que é que leva para Roma? Levo para Roma os olhares, as histórias pessoais, aquilo que se adivinha em cada rosto, e que é, no fundo, um desejo muito grande de fazer uma experiência coletiva de fé. Vir ao encontro dos pobres, ao encontro da fé dos simples, é uma grande responsabilidade. Porque é tocar o Evangelho puro, é tocar o Evangelho num grau de pureza e de intensidade que, quando estamos em cargos de governo, em cargos mais ligados à administração, nós não podemos esquecer que a razão de ser é esta. De maneira que o olhar dos simples dá-nos a razão de ser da nossa própria missão. Muito obrigada. Obrigado.